me contou, não faz... Yeah. Sim. Uma irmã me contou, não faz muito tempo, que antes daquela ocasião, 4 anos atrás, ela estava se lamentando de seu estado e se perguntando como seria possível chegar àquele tempo em que o Senhor haveria de voltar, se ele tinha que esperar seu povo estar pronto para encontrá-lo. Do we know how she was feeling? Sabemos como ela estava se sentindo? Absolutely. Com certeza. We look at where we are in Earth's history, Nós vemos onde estamos na história do mundo and we look at ourselves e olhamos para nós and we think, e pensamos, how are we ever going to be ready? como que nós vamos estar prontos? So I want us to continue in this testimony. Então eu quero que nós continuemos nesse testemunho. Pois, disse ela, que no ritmo em que ela estava, e isso que ela trabalhava tão duro quanto qualquer outro no mundo, pensava ela, viu que não estava progredindo suficientemente rápido para trazer o Senhor em um prazo que fosse razoável, e que ela não conseguia compreender como é que o Senhor viria. Yep, we know the feeling. Sim, nós conhecemos o sentimento. We look at ourselves and we think, I will never be ready. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos, eu nunca vou ficar pronto, Right? certo? Especially after many, many years in the church, and still we have not reached the standard where we know we need to be. Especialmente depois de muitos anos na igreja e ainda não alcançamos o padrão onde deveríamos estar. Continue. Ela estava incomodada sobre o assunto, mas ela disse que quando o pessoal da igreja dela voltou de Minneapolis para casa, eles disseram: a justiça do Senhor é uma dádiva. Nós temos a justiça de Cristo como um presente e nós podemos ter a justiça agora. This, my friends, is the reality. Essa, meus amigos, é a realidade. The very right doing which we need, O fazer o bem que nós precisamos, God is waiting to give it to us as a gift. Deus está esperando para nos dar como um presente. And we can have it now. E nós podemos ter isso agora. So what then did she say to herself? Então, o que ela disse? Oh, ela disse, isto me deixou feliz, isto trouxe-me luz. Aí então eu pude ver como o Senhor poderia vir muito em breve, quando Ele mesmo nos der sua vestimenta, seu manto de justiça, seu caráter, que nos sirva para o tempo do juízo e para o tempo de angústia. Assim consegui ver como Ele podia vir tão logo quanto Ele quisesse. E, disse ela, isso me deixou tão feliz, e eu estou feliz desde então. Amen, my friends. Amém, meus amigos. We should be animated by this testimony. Temos que ser animados por esse testemunho. Because whatever we need so that we may be ready for the second coming of Jesus Christ, Porque tudo que nós precisamos para estar prontos para a segunda vinda de Jesus Cristo, or whatever we need so that we can give the loud cry, ou tudo que precisamos para dar o alto clamor, God Himself will provide it. o próprio Deus proverá. He will give us the garment, the clothing, the character. Ele nos dará as vestimentas para o nosso caráter. And what is the garment, the clothing? Do you remember? E quais são essas vestimentas? Vocês se lembram? What is God looking for in this investigative judgment? O que Deus está procurando nesse juízo investigativo?
the life of Jesus Christ in our lives. A vida de Jesus Cristo na nossa vida. This is what we read before. Isso foi o que lemos antes. And here, E aqui, this lady who was so stressed, essa mulher que estava tão estressada, the burden fell off. o fardo caiu de si. If we will trust God, He will make us ready. E se nós confiarmos em Deus, Ele nos fará prontos. And Alonzo Jones continues. E Alonzo Jones continua: agora, isso ainda hoje faz sentido. Você sabe que todos nós estivemos nesta mesma situação. Aquele momento quando nos sentamos e choramos porque não conseguíamos nos sair tão bem a ponto de satisfazer nossa própria estimativa do que é fazer o certo. E como estávamos esperando que o Senhor voltasse logo, temíamos diante da possibilidade de estar prestes a acontecer, pois como é que estaríamos prontos? It's like this lady was living in our generation. É como se essa mulher vivesse na nossa geração. And she found the answer. E ela encontrou a resposta. She found hope. Ela encontrou esperança. How many of us Seventh-day Adventists today are struggling with the same thoughts that she struggled with? Quantos adventistas hoje lutam com os mesmos pensamentos que ela? And they don't have the answer. E eles não têm a resposta. Will you have the answer to give to them? Você terá a resposta para dar a eles? Will you go back from this congress Você vai sair desse congresso and have the answer for them? e ter a resposta para eles? A righteousness, A justiça, a perfect life, uma vida perfeita, listo, ready, pronto. a gift. Uma dádiva. And when something is a gift, my friends, what do you need to do? E quando algo é um presente, meus amigos, o que você tem que fazer? Accept it. Aceitar. But somehow we think that we have to do something so that we can receive what God has for us. Mas de alguma forma nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para receber o que Deus tem para nós. My friends, Meus amigos, everything we do is contaminated with sin. tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Even if we have a desire for God, Mesmo que tivermos um desejo por Deus, that comes from Him. isso vem dele. Any good work that we can do, Qualquer boa obra que possamos fazer, only He can do it in us. é só Ele que pode fazer em nós. A gift, Uma dádiva. all we need to do Tudo o que precisamos fazer is accept it. é aceitar. Now, I'm not going to talk tonight about how to accept it, Agora, eu não vou falar agora sobre como aceitar, but I want to talk more about the gift. mas eu quero falar mais sobre a dádiva. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Where it says here that God established these good works, Diz ali que Deus deixou essas boas obras. other translations say that God prepared those good works. Tem traduções que falam que
Deus preparou essas boas obras. And the word prepared is closer to the original meaning. E essa palavra preparou, ela é mais próxima do significado no original. We are God's workmanship, Nós somos obra de Deus, created in Christ Jesus unto good works, criado em Cristo Jesus para as boas obras, which God has already prepared que Deus já tinha preparado that we should walk in them. para andarmos nelas. This word prepared Essa palavra preparar is past tense. está no passado, preparou. Those good works that we must walk in, Essas boas obras nas quais temos que andar, God has already prepared. Deus já tinha preparado. Where? Onde? In Jesus Christ. Em Jesus Cristo. A statement from Ellen White, Uma declaração de Ellen White. Faith and Works. Fé e obras. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. We have read most of this statement before. Nós já lemos a maioria dessa declaração antes. We cannot be saved without obedience, Nós não podemos ser salvos sem obediência, but the works must not be of ourselves. mas as obras não devem ser nossas. Christ must work in us to will and to do. Cristo tem que operar em nós o querer e o efetuar. What we need is a life filled with Christ's, God's own right doing. O que nós precisamos é uma vida cheia do fazer o correto que vem de Deus. Now notice the last part of this paragraph. Agora, prestem atenção na última parte desse parágrafo. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois por meio de Cristo, a graça de Deus operou nossa salvação completa. Deus quer O que diz ali de Deus? passado, presente ou futuro. They got it. Passado, past tense. Passado, não é? Can you see that here Ellen White is reading exactly what we read in Ephesians chapter 2 verse 10. Vocês percebem aqui que Ellen White está nessa declaração falando exatamente do que falamos e lemos em Efésios 2:10, That God has already prepared what we need. que Deus já preparou aquilo que precisamos. And what do we need? E o que é que precisamos? A life filled with the right doing of God. Uma vida cheia do fazer o certo que é de Deus. And that has already been prepared for us. E isso já foi preparado para nós. And so this is why the testimony of 1888 was, Por isso que o testemunho de 1888 it is a gift. diz que é uma dádiva. And when we receive it, E quando nós recebemos, God can come and take us home. Deus pode voltar e nos levar para o lar. Everything that we need is there in Jesus Christ.
Tudo que nós precisamos está ali em Jesus Cristo. And we read that in Philippians chapter 4 verse 19. E nós lemos isso em Filipenses capítulo 4, versículo 19. That God will supply all our needs by Jesus Christ. Que Deus suprirá todas as nossas necessidades por Jesus Cristo. We need a life filled with the right doing of God. Precisamos de uma vida cheia do fazer o certo, que é de Deus. There it is in the life of Jesus Christ. E isso está ali na vida de Jesus Cristo. So how can we receive that gift? Então, como nós podemos receber esse dom? Sim? Revelation chapter 3 verse 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Why is he knocking? Por que ele está batendo? Why? Por quê? Because we think that we already have everything we need. Porque nós achamos que já temos tudo o que precisamos. He's outside because we don't think we need him. Ele está do lado de fora porque nós não achamos que precisamos dele. All that Jesus is just a tutorial in YouTube. Jesus ele é apenas um tutorial no YouTube, An example um exemplo, that we try to copy. e nós tentamos copiar. And when we fail, E quando falhamos, oh, there he is on the cross. ali ele está na cruz. Back to the tutorial. Então vamos voltar para o tutorial. Back to the cross. Agora para a cruz. Back to the tutorial. De volta para o tutorial. And where is Jesus? E onde está Jesus? Fora. Tocando. Because we don't think that we need him. Porque nós não achamos que precisamos dele. We are rich, increased with goods and have need of nothing. Estamos ricos, não é? Enriquecidos e não temos necessidade de nada. We think our knowledge Achamos que nosso conhecimento, knowledge of the doctrines, of the prophecies. nosso conhecimento das doutrinas e das profecias. I'm a vegetarian, I'm vegan, Sou vegetariano, sou vegano, I live in the country, vivo no campo, I keep the Sabbath, guardo o sábado, I read the writings of Ellen White, leio os escritos de Ellen White, etc., etc., etc. etc, etc, etc. We think that what we have and what we are is sufficient. Nós achamos que aquilo que temos e o que somos é o suficiente. But some of us are going to have to go through a very shocking experience. Mas alguns de nós teremos que passar por uma experiência muito chocante. When God wakes us up to Quando- our reality. Quando Deus nos despertar para a nossa realidade. It's better to just believe what he says É melhor simplesmente acreditar no que Ele diz, rather than learn by experience. em vez de aprender pela experiência. And so here is Christ, and he is knocking on our heart's door. Então aqui está Cristo batendo na porta do nosso coração. Is he knocking on the door to the church, or is he knocking on the door of your heart individually? Ele está batendo ali na porta da igreja ou ele está batendo na porta do seu coração individualmente? Individually. Individualmente. And we need to remember this, E nós temos que nos lembrar disso, that Christ is knocking on our hearts individually. que Cristo está batendo no coração de cada um de nós. Gospel Workers, page 472. Obreiros Evangélicos, página 472. I've got the reference wrong.
há o perigo de não tornar os ensinamentos de Cristo uma questão pessoal, de não recebê-los como se fossem dirigidos a nós pessoalmente. Em suas palavras de instrução, Jesus se refere a mim. We need to take Nós temos que considerar the Word of God more personally. a palavra de Deus de forma mais pessoal. John chapter 3, verse 16. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo tanto Me. ao me. Hold on. I just changed. Yeah. Okay. God so loved me that he gave his son. Sim, ele me amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. God so loved me that he gave his son to who? Deus me amou tanto que deu o Filho dele para quem? Me. Para mim. Steps to Christ. Caminho a Cristo. Oops. Yeah. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem-amado Filho. When God gave humanity his son, Quando Deus deu o seu Filho para a humanidade, he gave his son to every single one of us individually. ele deu o seu Filho para cada um de nós individualmente. I will repeat that. Eu vou repetir. When God gave humanity his son, Quando Deus deu o seu Filho para a humanidade, he gave him to each one of us in sua unidade com quem? every single one of us individually. Com cada um de nós individualmente. And what does unity mean, my friends? E o que unidade quer dizer? What does it mean? O que significa? One. Uno. This is why it says what it says in Matthew chapter 25 verse 40. É por isso que Mateus 25:40 When diz o que diz. When Christ is speaking of those who visited him in prison, who gave clothing to him when he was naked, etc., etc. Quando Cristo fala daqueles que o visitaram na prisão, que o vestiram quando estava nu, etc, etc. And they said, well, when did we do that to you? E aí eles falam, mas quando nós fizemos isso para você? And what did Christ say? You- What does the king answer? E o que é que o rei responde? Matthew 25 verse 40. Mateus 25:40. E respondendo o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. When they were doing it to this individual, Quando estavam fazendo isso a este indivíduo, they were doing it to Christ. estavam fazendo para Cristo, Because he became one with them. porque ele se tornou um com aquela pessoa. He became one with every single one of us individually. Ele se tornou um com cada um de nós individualmente. And when we help each other, we are helping Christ. E quando nós ajudamos uns aos outros, estamos ajudando Jesus. And when we are talking about one of our brothers or sisters behind their back, E quando falamos uns dos outros pelas costas, when we are gossiping about them, quando fofocamos sobre eles, when we are criticizing them, e quando estamos criticando-os, when we are condemning them, quando estamos os condenando, Christ feels it Cristo sente isso, because he became one with them. porque ele se tornou um com eles.
if we would understand this, our relations in the church would be very different. Se entendêssemos isso, nossos relacionamentos na igreja seriam muito diferentes. Hebrews chapter 4, verse 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. I want to read a commentary from Alonzo Jones on this Bible text. Eu quero ler um comentário de Alonzo Jones sobre esse texto bíblico. And pay close attention. Prestem bem atenção. 1893 Bible General Conference Bulletin. No boletim da Conferência Geral, 1893. Ele não pode ser tentado em todos os pontos como eu sou, a menos que ele fosse em todos os pontos como eu sou, para começar. Ele não poderia sentir como eu sinto, a menos que estivesse onde estou e como eu estou. Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou e sentir como eu me sinto, a menos que fosse eu mesmo novamente. A palavra de Deus diz, em tudo semelhante a nós. Maybe you will need to read this quote again when you watch the video. Talvez você vai ter que ler essa declaração de novo quando assistir o vídeo. But Jones is making a very logical analysis of Hebrews chapter 4 verse 15. Mas Jones está fazendo uma análise muito lógica de Hebreus 4:15. It says in Hebrews that Christ was tempted in all points as we are. Diz lá em Hebreus que Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos. But remember, we are to take the word of God as speaking to us individually. Mas lembra que nós devemos considerar a palavra de Deus como algo que fala a nós individualmente. Your temptations are different to mine. Suas tentações são diferentes das minhas. So what Jones is identifying here, E o que Jones identifica aqui, that Christ cannot be tempted in all points like as we are, é que Cristo não pode ser tentado em todos os pontos como nós somos, unless he is in all points like we are. a menos que ele seja em todos os pontos como nós. He could not feel as we do Ele não pode se sentir como nós, unless he is where we are and as we are. a menos que ele esteja onde nós estamos e da forma que estamos. Where are you now? Onde você está agora? We are all here now. Estamos todos aqui agora. And so we have a temptation to think that this is just in a general sense. Então nós temos a tentação de pensar que o texto fala só de forma geral. My friends, when we leave Congress, Meus amigos, ao sairmos do congresso, you will be somewhere else. vocês estarão em outro lugar And you will feel different to someone else. e vão se sentir diferentes uns dos outros. Some of you will be in one place, others in another place. Uns estarão em um lugar, outros em outro, We'll be struggling with different temptations. lutando com diferentes tentações. If Christ is to be tempted or was tempted in all points as we are, Se Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, then he must be one with us today in our experiences. então ele tem que ser um conosco hoje nas nossas experiências. One with us individually, Um conosco individualmente, where we are onde nós estamos and as we are. e da forma que estamos. Because we are all different.
Porque todos somos diferentes, We are all tempted in different ways. todos somos tentados de formas diferentes. And so we must understand the unity of Christ in a personal sense. Então nós temos que entender a unidade de Cristo de uma forma pessoal. A Jesus Christ Jesus Cristo, who suffered something similar to what we suffer, que sofreu algo semelhante ao que sofremos, is not sufficient. isso não é suficiente. A Jesus Christ who was tempted in a similar way to us, but not the same, Jesus Cristo que foi tentado de forma semelhante à nossa, mas não da mesma forma, is not sufficient. não é suficiente. He could not be tempted in all points as I am, Ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou and feel as I feel, e se sentir como eu me sinto, unless he was myself over again. a menos que ele fosse eu novamente. Signs of the Times, May 16, Sinais dos Tempos, 16 de maio, from Ellen White. de Ellen White. Deveria ser para nós um motivo de contínua gratidão e regozijo o fato de Jesus conhecer nossa fraqueza e estar familiarizado com nossas tentações. Temos o hábito excessivo de pensar que o Filho de Deus era um ser tão inteiramente exaltado acima de nós que é impossível para ele entrar em nossas provações e tentações, e que ele não pode se compadecer de nossas fraquezas e fragilidades. Isso acontece porque não levamos em conta o fato de sua unidade com a humanidade. This is why we feel so alone. Por isso que nos sentimos tão sozinhos. This is why we feel like no one understands me, Por isso nos sentimos como ninguém me entende, because we think porque pensamos that Christ is over there as nothing more than an example. que Cristo está ali nada mais, nothing more than, An example. do que um exemplo. If you think that Jesus Christ is just an example, Se você pensa que Jesus Cristo é só um exemplo, you will live a very lonely life. você viverá uma vida muito solitária. But God so loved me. Mas Deus me amou tanto, God so loved you Deus te amou tanto, that he did not leave you alone in your struggles, que Ele não te deixou sozinho nas suas lutas, in your temptations, nas suas tentações, in all of the pain in your heart that you go through, e em that you toda a feel. dor que você sente no seu coração. He sent his son to be with you, Ele enviou o seu Filho para estar com você, to feel with you. para sentir o mesmo que você. Would you like to know which is my favorite quote in all of the writings of Ellen White? Vocês gostariam de saber qual é a minha declaração preferida em todos os escritos de Ellen White? And maybe after tonight it will be your favorite too. Talvez depois de hoje à noite será também a sua preferida. Page 340 of The Desire of Ages. A página 340 do Desejado de Todas as Nações. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Now listen. Agora ouça. Conquanto se acha agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz, dizendo: não temas, eu estou contigo.
Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Amen. Amém. He says, do not be afraid. Ele diz, não temas, I am with you. eu estou com você. Not over there as an example, Não há como um exemplo, not just over there as a substitute, não lá só como um substituto, but where you are, mas onde você está, one with you. com você. And that means that his own nervous system is connected with yours. Isso quer dizer que o próprio sistema nervoso dele está conectado com o seu. He feels what we feel. Ele sente o que sentimos. He says, Ele diz, I have endured your sorrows. eu senti a sua dor. And remember, Jesus means me. E lembra que Jesus significa eu. He is talking to us individually, Ele está falando conosco individualmente. and he's saying that I have endured your sorrows. E ele falou, eu passei pelas suas dores. My friends, Meus amigos, when you thought that you were alone, you were not alone. quando você pensava que estava sozinho, você não estava. Christ was there with you. Cristo estava ali com você. I have experienced your struggles. Eu experimentei as suas lutas, Problems in the family, problemas na família, problems in the workplace, problemas no trabalho, problems with addiction, problemas com vício, problems with anything, you name it, he has suffered it with you. problemas com qualquer coisa que você disser, ele sofreu com você. He has struggled against it with you. Ele lutou com isso junto com você. And if you will let him, E se você deixá-lo, if you will open that door, se você abrir essa porta, he will come in and give you the victory. ele vai entrar e te dar a vitória. He says, I have encountered your temptations. Ele falou, eu passei pelas suas tentações. This is something very personal, right? Isso é algo muito pessoal, não é? Because every single one of us are tempted in different ways. Porque cada um de nós é tentado de formas diferentes. You may be tempted with things that I'm not tempted with. Talvez você seja tentado com coisas que eu não sou tentado, But there are things that tempt me that you won't even give any attention to. mas tem coisas que me tentam que você nem perceberia. Christ, one with us. Cristo, conosco. In all of our experiences. Em todas as nossas He experiências. says, I know your tears, I also have wept. Ele fala, eu conheço as tuas lágrimas, eu também chorei. Because when you were crying, Porque quando você estava chorando, he was crying. ele também estava chorando. And why were you crying? E por que você estava chorando? For the same pain in your heart that he was crying. Pela mesma dor no coração que ele também estava chorando. Because he feels with us in all of our experiences. Porque ele sente o mesmo que nós nas nossas experiências todas. The griefs that lie too deep to
be breathed into any human ear, I know. As dores que são tão profundas para falar para qualquer ouvido humano, eu sei. Problems between a husband and a wife, Problemas entre marido e mulher, it's not even worth trying to talk about it que não vale nem a pena tentar falar sobre, because the other one will not understand. porque o outro não vai compreender. Well, God, Christ, understands Mas Deus, Cristo, entende, because Christ porque Cristo is one with us. é conosco. He knows those pains that are too deep to be able to talk to anyone about. Ele conhece aquelas dores que são tão profundas para falar com alguém. He knows them because he feels them. Ele conhece elas porque ele as sente. My friends, many times we get on our knees Meus amigos, tantas vezes nos ajoelhamos and we say, God, e falamos: Deus, I feel like this and this and this. eu me sinto assim, assim, assim. My friends, we don't need to tell God how we feel. Nós não temos que falar para Deus como nós nos sentimos. When I bow upon my knees Quando eu me ajoelho and I feel such frustration in my experiences, e eu sinto uma frustração tão grande na minha experiência, I say, God, eu falo: Deus, I am so glad that you know how I feel right now. estou muito feliz porque o Senhor sabe como eu me sinto agora. And I tell you, my friends, E eu digo para vocês, meus amigos, when I acknowledge the presence of Christ with me in my experiences, quando eu reconheço a presença de Deus comigo nas minhas experiências, that I am not alone, que eu não estou só, that He understands how I feel because He's feeling it, que Ele entende como eu me sinto porque Ele está sentindo, oh, that pain, that feeling goes away. aquele sentimento vai embora. Because my Father is one with my Jesus. Porque o meu Pai é com o meu Jesus. And He has the solution to everything. E Ele tem a solução para tudo. And if He knows how I feel, E se Ele sabe como eu me sinto, then He will do everything He can to make me feel better. então Ele fará tudo o que pode para me fazer eu me sentir melhor. My friends, Meus amigos, we have a Jesus temos Jesus that is closer than we can imagine. que está mais próximo do que podemos imaginar. We are never alone in our experiences. Nunca estamos sozinhos nas nossas experiências. I remember when I was going through a very difficult time in my life, Eu lembro quando eu estava passando por algo muito difícil na minha vida. and a brother in the church came to me and he said, E o irmão da igreja veio para mim e falou. it was the pastor actually, Foi o pastor, na verdade. and he said, brother, Falou: irmão, be encouraged. tenha bom ânimo. I know what you're going through because I went through something similar. Eu sei o que você está passando porque eu passei por algo semelhante. And I said, thank you, brother. Eu falei: obrigado, meu irmão. And when I walked away, E aí eu saí dali. I said to myself, Eu falei para mim mesmo: you have no idea what I'm going through você não faz ideia do que eu estou passando. because you're not me. Porque você não é eu. And then a brother came to me and he said, Cameron, Outro irmão veio para mim e falou: Cameron, I am so glad that I am not you eu estou muito feliz porque eu não sou você. because I would hate to go through what you're going through now. Porque eu iria odiar passar pelo que você está passando agora. And then, my friends, E aí, meus amigos, through God's precious word, pela palavra de Deus preciosa, Christ came to me and he said, no, Christ didn't come to me. Christ said to me, Deus disse para mim: I know what you're going through.
eu sei o que você está passando, because I am one with you. porque eu sou um com você. I feel what you're feeling. Eu sinto o que você está sentindo. When we are crying Quando estamos chorando because we lost a loved one, por termos perdido um ente querido, he cries because he feels that he lost a loved one. ele chora porque ele se sente como tendo perdido alguém querido. When you cry because your children are getting into things they shouldn't be getting into, Quando você chora porque seus filhos estão se metendo com coisas que não deviam, Jesus cries with you and he feels like his children are getting into things they shouldn't be getting into. Jesus chora com você e se sente também como essas crianças que estão se metendo em coisas que não devem. And when you are crying because of some great sin that you have committed, E quando você está chorando por causa de algum grave pecado que cometeu, and you feel so bad, e você se sente tão mal, you hate yourself for what you have done, você se odeia pelo que você fez, and you feel this heavy burden of condemnation, e sente esse fardo pesado de condenação, Christ feels the same. Cristo sente o mesmo. He feels as though he was the one who did the sin. Ele se sente como se fosse ele quem tivesse cometido o pecado. He didn't do it. Ele não cometeu, We did it. nós cometemos, But he came into our experience. mas ele entrou na nossa experiência And he suffers with us the consequences. e sofre conosco as consequências. When I was going through this hard time in my life, Quando eu estava passando por esse momento difícil na minha vida, I felt there was no hope for me. eu achava que não tinha esperança para mim. I had dug myself a hole. Eu tinha cavado um buraco para mim mesmo. And I was there at the bottom. E eu estava ali no fundo. There was no way out. Não tinha como sair. There was the thunder and the lightning, the retribution and the wrath of God. E ali eu via o raio, o trovão e a retribuição da ira de Deus. I had no excuse for what I had done. Eu não tinha desculpa para o que eu tinha feito. So I just waited E eu só esperei to pay the price. para pagar o preço. But then I looked to my side. Então eu olho para o meu lado, At the bottom of the pit, lá no fundo do poço, and I saw e eu vejo Jesus Christ Jesus Cristo with me at the bottom of the pit that I dug. comigo ali no fundo do poço que eu cavei. What was he doing there? O que ele estava fazendo lá? He shouldn't be there. Ele não devia estar ali. He did nothing wrong. Ele não fez nada errado. And yet there he was with me, Mas ele estava ali comigo, suffering all of this condemnation, sofrendo toda essa condenação, all of this regret. todo esse arrependimento. I got really angry with him. Eu fiquei muito bravo com ele. I was like, get out of here. Como assim? Sai daqui! It's not your fault. Não é a sua culpa. Why are you here? Por que você está aqui? You shouldn't have to suffer. Você não tem que sofrer. And he said to me, E ele me disse: I'm not leaving. eu não vou sair daqui. I'm going to stay here with you. Eu vou ficar aqui com você. And even if we have to die, I will die with you. E mesmo que tiver que morrer, eu morro com você. My friends, Meus amigos, there's even more to what Christ has done for us. tem ainda mais que Cristo fez por nós. Because the law of God demands a perfect life from the individual. Porque a lei de Deus exige uma vida perfeita do indivíduo. It wants a perfect life from Cameron. Quer uma vida perfeita do Cameron. I gave it a sinful life. E eu dei, então, uma vida pecaminosa. And so the law of God says, E a lei de Deus diz: Cameron,
Cameron, you must die. você precisa morrer. But Jesus Christ became one with me. Mas Jesus Cristo se tornou um comigo. And so what he does, he stands in front of that law Então ele se mete na frente da lei and he says to the law, e diz para a lei: I am Cameron. eu sou Cameron, I will suffer the consequences. eu sofrerei a consequência. And he E ele suffers the wrath of the law of God. sofre a ira do Senhor nosso Deus. What a friend we have in Jesus. Ó, que amigo em Cristo temos. We need to think about him more than we do. Temos que pensar nele mais do que pensamos. A quotation from Martin Luther, Uma citação de Martim Lutero, from his commentary on Galatians. do seu comentário sobre Gálatas. A fé deve, portanto, ser puramente ensinada, a saber que você está tão inteiramente unido a Cristo, que Ele e você são feitos como se fossem uma só pessoa, de modo que você pode dizer corajosamente: agora sou um com Cristo. Ou seja, a justiça, a vitória e a vida de Cristo são minhas. E ainda, Cristo pode dizer: eu sou aquele pecador, isto é, seus pecados e sua morte são meus, porque Ele está unido a mim e eu a Ele. Pois, pela fé, somos unidos de tal forma que nos tornamos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. The center of the gospel. O centro do Evangelho. Christ, one with us. Cristo, um conosco. And he takes our filthy, sinful life upon himself. E Ele pega a nossa vida suja e pecaminosa sobre si. He stands before the law and he says, I am the one who did it. E Ele fica diante da lei e diz: fui eu que fiz isso. And he gives us his perfect life. E nos dá então a sua vida. And the law of God looks at us E a vida de Deus olha, a lei de Deus olha para nós as though we never sinned. como se nunca tivéssemos pecado. My friends, Meus amigos, this is not fair. não é justo. Have a think about that. Pensa nisso. You know, every time we say, God, please forgive me, Toda vez que eu falo: Senhor, por favor, me perdoa. what does God have to do for that? O que é que Deus tem que fazer para isso? He has to put that sin on his son. Ele tem que colocar aquele pecado sobre o seu filho. And when the father of the family took the little lamb to the sanctuary to sacrifice it, Quando o pai de família pegava aquele pequeno cordeiro e levava para o santuário para sacrificá-lo, what had to happen with that little lamb? o que é que tinha que acontecer com aquele cordeirinho? And by the father providing his son as our sacrifice, E ao pai providenciar o filho como nosso sacrifício, in a sense, the father is. But we do it, not him. We are the cause of Christ's death. e como o pai executando aquilo sobre ele, e nós somos a causa da sua morte. God so loved us Deus nos amou tanto that he was willing to send his son right into the pit of sin with us. que ele estava disposto a enviar o seu filho ali no poço do pecado conosco. And not only to take our sins upon himself and die for them, Não só para pegar os nossos pecados, tomar sobre si e morrer por eles, but to suffer with us all of those other consequences of our sins. mas para sofrer conosco todas as outras consequências dos nossos pecados. This is not fair.
Isso não é justo? He did nothing wrong, Ele não fez nada errado, and yet he still suffers with us. mas ele ainda sofre conosco. He chose to do it. Ele escolheu fazer isso. And what do we do? E o que nós fazemos? Oh, I'm so lonely, no one understands. Oh, eu tô tão sozinho, ninguém me entende. God is so far away, He has abandoned me. Deus está tão longe, me abandonou. Wake up, friends. Acordem, amigos. Wake up. Acordem. You are not alone. Vocês não estão sozinhos. God has not abandoned you. Deus não os abandonou. He is with you in all of your experiences. Ele está com vocês em todas as suas experiências. You are never alone. Você nunca está sozinho. God understands. Deus entende. Christ understands. Cristo entende. A quote from John Bunyan. Uma declaração de John Bunyan. O Senhor também me conduziu ao mistério da união com o Filho de Deus, para que eu fosse unido a Ele, para que eu fosse carne de sua carne e osso do seu osso. Por isso também minha fé nele, como minha justiça, foi mais confirmada para mim. Pois se eu e ele éramos um, então sua justiça era minha, seus méritos eram meus, sua vitória também era minha. Agora eu podia me ver no céu e na terra ao mesmo tempo. This is the gospel that we need. Esse é o evangelho que precisamos. But this has been hidden from us all of these years. Mas tem estado escondido de nós todos esses anos. And because we didn't know it, E por causa que não conhecíamos, we have felt so alone in our experiences. nos sentimos tão sozinhos nas nossas experiências. We have thought that we have had to do some great work to get closer to God. Pensávamos que tínhamos que fazer alguma grande obra para estarmos próximos de Deus, When He had already come close to us. quando Ele já tinha se aproximado de nós. I just want to make a small clarification. Só quero fazer um pequeno esclarecimento. When we talk about Christ's unity with us, Quando falamos da unidade de Cristo conosco, we are talking about it in respect to like in a marriage. estamos falando como que num casamento. Marriage is actually an imperfect symbol of the unity that we should experience with Christ. Na verdade, o casamento é um símbolo imperfeito da unidade que devemos experimentar com Cristo. Two persons, Duas pessoas but united in one. unidas em um, Sharing in life's experiences, compartilhando as experiências da vida, but two personalities, mas duas personalidades, two individualities. duas individualidades. Statement from Ellen White. Declaração de Ellen White. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. Em mente, em propósito, em caráter, eles são um, mas não em pessoa. We do not become Christ because He is one with us. Nós não nos tornamos Cristo porque Ele é um conosco. And Christ does not lose His own individuality. E Cristo não perde a sua individualidade. But how can we be so closely united that we are one in every experience is a mystery. Mas como nós podemos ser assim tão unidos que somos um em todas as experiências é um mistério. And I don't care how it's possible. E não me importa como isso é possível, I just want to experience it. eu só quero experimentar isso.
And I am here today because I found Christ in my pit. E eu estou só aqui hoje porque eu encontrei Cristo, where? In my pit. No meu poço. There was no light at the end of my tunnel. There was no hope for me. Não havia luz no fim do meu túnel, não havia esperança para mim. But there was Christ, Mas Cristo estava lá, suffering what I was suffering. sofrendo o que eu estava sofrendo. And so I know. Some of you are thinking, well, how can I make this my experience? Eu sei, eu entendo. Talvez alguns de vocês estejam pensando, como eu posso tornar isso a minha experiência? I'll let you study it for yourself. Eu vou deixar você estudar por But- você mesmo. But maybe now we can understand more about how the righteousness of God Mas talvez agora podemos entender melhor como a justiça de Deus can come into our own lives. pode estar na nossa própria vida. John chapter 15, verses 4 and 5. We are nearly finished. João capítulo 15, 4 e 5, estamos quase terminando. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Right? Without Christ, we can do nothing good. Sem Cristo não podemos fazer nada bom. But what is it that he brings into our lives? Mas o que é então que ele traz na nossa vida? The very right doing of the Father. O fazer o correto que pertence ao Pai. This illustration of the vine and the branches is perfect. Essa ilustração da videira e dos ramos é ótima. Very basic illustration. É uma ilustração muito básica. The vine A videira has no life of itself. não tem vida em si mesma. If you take it out of the ground, what will happen? Se você tirar ela do solo, o que acontece? It will die. Morre. And so Christ received his life from the Father. Então Cristo recebia a sua vida do Pai. He was in the bosom of his Father, the scriptures say. Ele estava no seio do seu Pai, a Bíblia diz. That life E essa vida that the vine receives que o divino recebe flows into the branch. vai até os ramos. If you cut the branch off, will it live? Se você cortar o ramo, ele vai viver? It will die. Morrerá. Everything, it all depends on life from where it is rooted. The plant is rooted. Tudo na planta depende da vida que vem de onde ela está ali enraizada. And so Jesus Christ became one with us, Então Jesus Cristo se tornou um conosco and he was dependent on the Father to provide him with life and a righteous life. e ele dependia do Pai para providenciar para mim vida e vida justa. Now, if we will accept our union with Jesus Christ, Agora, se nós aceitarmos a nossa união com Jesus Cristo, then the same life that the vine is receiving então essa mesma vida divina que está recebendo, the same life that Christ is receiving from his Father, a mesma vida que Cristo está recebendo do Pai, nós recebemos, will become our life. se tornará nossa. But we must have that conscious connection with Jesus Christ. Mas temos que ter uma conexão consciente com Jesus Cristo. And how do we have that? E como nós conseguimos isso?
Christ tells us, Cristo nos diz: eat my flesh and drink my blood. coma a minha carne e beba do meu sangue. Study his life. Ou estude a sua palavra. And when you are reading of his life, E quando você estiver lendo da sua vida, remember lembre-se that you are reading of the life that God has prepared for you. que você está lendo da vida que Deus preparou para você. Make it yours. Torne ela sua. When you're reading of the life of Christ, that's my life. Quando você ler sobre a vida de Cristo, God, diga: God prepared that life for me. essa é minha vida e Deus preparou essa vida para mim. When you see him being patient with the children, Quando você vê ele sendo paciente com as crianças, and you're tempted to be impatient with the children, e você é tentado a ficar impaciente com as crianças. Lord, you've already been patient in me, in Christ. Senhor, o Senhor já foi paciente em mim, em Cristo. Please live this reality now. Por favor, viva essa realidade agora. Because remember, he's already prepared the works we need. Lembra que ele já preparou as obras que nós precisamos. Christ has already gone through the experiences that we need to go through. Cristo já passou pelas experiências que temos que passar. How? I do not know and I do not care. Como? Não sei, não me importo. I just want the reality of it. Eu só quero a realidade disso. We must eat for ourselves. Temos que comer por nós mesmos. And when we eat food, it becomes part of us. E quando nós comemos o alimento, ele se torna parte de nós. When we study the Word of God, Quando estudamos a palavra de Deus, that Word that was made flesh, a palavra que se fez carne, one with me, é uma comigo. Father, please give me that life you have prepared for me. Pai, por favor, me dê essa vida e me prepare. And just one more scripture in closing. Só mais um texto das Escrituras para fechar. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Now with the veil of unbelief removed from our faces, Agora, tendo removido o véu da incredulidade da nossa face, looking at the glory of the Lord where? olhando a glória de Deus, onde? In a mirror. No espelho. What do you see when you look in a mirror? O que você vê quando olha no espelho? Yourself. Você mesmo. When we are looking at the life of Jesus Christ, Quando estamos vendo a vida de Jesus Cristo, we are looking at the life of Him who became us. estamos olhando a vida daquele que se tornou nós. And if we keep looking at that life, E se continuarmos olhando para essa vida, studying that life, estudando essa vida, conscious that that life is Com- our life, consciente de que essa vida é a nossa vida, we will become changed into the same image. nós seremos transformados na mesma imagem. My friends, Meus amigos, God is just waiting for us to accept the gift. Deus só quer que nós aceitemos o presente. May He help us to accept it is my prayer. Amen. Que Ele nos ajude a aceitá-lo, é a minha oração. Amém. Shall we bow upon our knees one more time? Vamos nos colocar de joelhos mais uma vez. Oh Father, Nosso Pai, You are our loving Father. Tu és o nosso Pai amado. You have done so much for us, so much more for us than we can imagine. Tens feito tanto por nós, mais do que imaginamos.
It's too hard to believe É muito difícil acreditar, because it's too good to be true. porque é bom demais para ser verdade. But help us to believe, Father, Mas ajuda-nos a crer, Pai, because we don't want to be alone anymore. porque não queremos mais estar sós, We don't want to think that nobody understands, não queremos pensar que ninguém entende, because we are now coming to realize porque agora estamos entendendo that you are right there. que estás bem aqui. Your Son is right there. O teu filho está bem aqui. And through your Son, E pelo teu filho, you know how we feel. sabes como nos sentimos. We cannot understand your love, Não podemos entender o teu amor, how you could take your only beloved Son de como enviastes o teu único filho amado, and give him to us, dando ele para nós, knowing what it is that we would do to him. sabendo o que nós faríamos com ele. Because whatever we do to ourselves, we're doing it to him. Porque o que fazemos para nós mesmos, fazemos também para ele. He suffers the consequences of our decisions. Ele sofre as consequências das nossas decisões. And then is willing to take the punishment upon himself. E então ele ainda está disposto a receber a punição sobre si. Father, that you would provide your Son for us to do that to him, Pai, que o Senhor prover o teu filho para nós fazermos isso com ele. what love is this? Que amor é esse? Forgive us for doubting your love. Perdoa-nos por duvidar do teu amor. We are ashamed of ourselves. Temos vergonha de nós mesmos. Father, Pai, open our eyes. abre nossos olhos. Help us to realize what you have really done for us. Ajuda-nos a perceber o que realmente fizeste por nós. Help us to believe, Ajuda-nos a crer, that we may know the realities of this by our experience. para que saibamos a realidade dessas coisas pela experiência nossa. Father, Pai, our words can never express our gratitude. nossas palavras nunca poderão expressar nossa gratidão. And I know that what I have shared this night is new for most of the people that are here. E eu sei que o que eu compartilhei nessa noite é novo para a maioria das pessoas aqui. I commit them into your hands. Eu coloco eles nas tuas mãos. And that when they go into their dark time, E ao passarem por tempos escuros, your Holy Spirit will remind them of what they have heard this night. que o teu Espírito os lembre daquilo que ouviram hoje. And they may find Jesus in their experience. E que possam encontrar Jesus na sua experiência. They may find comfort and hope. Que possam encontrar o conforto também. Father, I cannot give someone else my experience, Senhor, eu não posso dar a ninguém a minha experiência, but I pray that as I have done my best to share with them this night, mas oro para que, assim como fiz o meu melhor para compartilhar isso nesta noite, that one day they will be able to tell me, que dia eles possam me dizer: now I know what you were talking about. agora eu sei do que você estava falando. And this is absolutely amazing. E isso é absolutamente incrível. Father, we will now go to our rooms and we will go to sleep. Pai, agora iremos para os nossos quartos para dormir. Please may you come with us. Venha conosco. Continue to speak to us. Continue a falar conosco. We ask these things in Jesus' name. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.
Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja de cada um de vocês. Um bom sábado a todos, né? Vamos agora para os nossos caminhos descansar. E amanhã voltaremos, estaremos novamente reunidos aqui para o culto divino, a partir das 9h. E às 5h50 teremos a meditação matinal, tá? Que todos possamos estar aqui unidos e aguardamos cada um de vocês. Tá? Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Bom, vocês que nos acompanham através da internet, estaremos também ao vivo amanhã. Você pode participar conosco, continuar assistindo no nosso canal, toda a programação que está acontecendo aqui. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. IAG, juntos avançaremos.